Oi pessoal, tudo bem? Sou Bruno Saviotti, trago aqui mais uma reflexão sobre um assunto de extrema importância para a gente analisar e como ele fala muito sobre a gente também. Na verdade, a ideia do meu canal é analisar pontos sobre a consciência humana, sobre a nossa vida, maneiras de pensar que podem ser mais benéficas para a gente. E hoje o tema é a reclamação. Como que a reclamação ela pode falar muito mais para a gente, sobre a gente, do que a gente imagina. E até que ponto é interessante perceber as reclamações e analisar o quantas vezes reclamamos por dia e do que reclamamos também. O quanto essa prática, às vezes os cacuetes, às vezes a necessidade de reclamar do tempo, do trânsito, de qualquer coisa, se alguém fez alguma coisa, ou algo que você está vendo, ou uma falha tecnológica que aconteceu ali, você reclama, não, toda vez acontece comigo. Como a reclamação tem um poder sobre a gente e como ela fala sobre várias situações da nossa vida, na verdade. Eu vou ler um trecho, é do Eckhart Tolle, é o autor do Poder do Agora, que é um livro dos mais vendidos sobre esses temas. Eu achei muito interessante esse trecho, que ele fala: culpar, criticar, achar defeito em tudo, são formas de negatividade. Todas elas trazem muito aborrecimento. A cada reclamaçãozinha, a cada crítica que você faz a qualquer coisa, você está dando negatividade à vida. Cada contestação sobre o tempo, o trânsito, o governo, os seus relacionamentos, os filhos, os pais, as filas, a economia, a comida que você vai comer, seu corpo, seu trabalho, os clientes, as empresas, os preços, o barulho ou os serviços, parecem coisas pequenas ou inofensivas, mas trazem de volta toda uma gama de negatividade à sua vida. Eu achei interessante que antes de fazer esse vídeo, de uma forma mais espontânea, eu lembrei desse trecho que eu tinha colocado no meu livro. E ele fala exatamente da reflexão que eu quero trazer. Às vezes a gente acha que uma pequena reclamação, já está chovendo de novo, ou então, não é possível aquele som de novo, ou qualquer coisinha que a gente para a nossa consciência, e é o que ele fala muito. Quando a gente para essa consciência perfeita, diria, esse momento de paz, de sossego, e se incomoda com o externo, o que simboliza essa reclamação, esse incômodo? Está simbolizando muito as nossas inquietações, as nossas dificuldades de aceitar esse caos, dependendo da mente de cada um, externo. Então, às vezes, vai acontecer, porque a reclamação é interessante que ela sempre repete enquanto você não trabalhar aquilo. Se você se incomoda com determinado barulho, ou uma pessoa fazer determinada ação sempre, ou um trânsito que toda vez você vai deparar, ou independentemente da situação, você está ali tentando trabalhar e aí a internet não entra. E aquilo ali vai te incomodando. Você quer realizar um desejo, fazer alguma coisa, e aí vem algo externo e paralisa. Por que a gente dá força a isso? Por que a gente reclama disso? E a reclamação está ligada diretamente às nossas críticas e consequentemente aos nossos julgamentos. Às vezes a gente pode ter um julgamento maior e por meio dela vem pequenos tópicos que seriam as reclamações. Então é muito interessante analisar por que reclamamos, o que faz e quantas vezes reclamamos ao longo de um dia, quantas vezes a gente para o nosso bem-estar, o nosso momento ali de trabalho, de lazer, de qualquer coisa que a gente está fazendo e reclama. De repente você sai, porque a reclamação é isso, você sair da sua consciência. Você se atrelar a essa pessoa que você vive, esse personagem, diríamos assim, que se incomoda, que se irrita facilmente, que se estressa, porque a reclamação ela está nesse outro lado da moeda, diria assim, né? Do outro lado da queixa, da não satisfação, de você não olhar aquilo com uma amorosidade, aquele barulho que te irrita, o trânsito, independentemente de qualquer situação. Um familiar que fala uma coisa sempre a mesma vez e a mesma coisa várias vezes, e aquilo te incomoda e aquilo te põe para baixo. Por que a reclamação ganha essa força na sua vida? E tenta analisar, e é muito interessante, quantas vezes você reclama por dia. E principalmente o que você reclama. Se você conseguir conscientizar, porque ela é tão inconsciente. Às vezes a gente está reclamando ali, não está nem percebendo, passa a reclamação, depois resolveu o problema, mas você não percebe. Voltar para essa reclamação e conseguir trabalhar o motivo que você reclamou é muito interessante. Vai te ajudar muito a ter um despertar de consciência e você perceber o que está por trás daquela reclamação.
Porque toda vez que a internet cai eu fico chateado. Porque toda vez que eu falo isso, minha filha faz o contrário, eu fico chateado. Você tem que pensar como mudar essa reclamação. De que maneira isso pode te ajudar. Mas vários mecanismos hoje, né? Você acalmar a mente, meditar, tentar perceber o que tá por trás daquelas reclamações, tentar entender se essa reclamação, quantas vezes ela está sendo repetitiva na sua vida e se você ainda quer repetir. Se aquele trânsito é tão incomodante para você, você não consegue lidar com aquilo de jeito nenhum, como você pode mudar aquilo? Quais alternativas você pode ter? Porque no fundo o que a gente vai vendo no mundo externo, e principalmente as reclamações, elas tendem a chegar a gente porque está no nosso campo, para a gente aprender alguma coisa, para a gente entender alguma coisa. Algo ali que a gente ainda não está 100% fluido, né? 100% conectado, diríamos assim, com aquela energia. Algo que vem e te incomoda. E como você pode mudar isso? Então, assim, o primeiro ponto é aceitar que existe essa reclamação. Segundo ponto, tente conscientizar as reclamações. Se você conseguir anotar, é melhor ainda, que você vai ver como elas estão atreladas aos julgamentos. Tudo que você para, quantas vezes você reclama do tempo, quantas vezes você reclama do trabalho de alguém, ou que alguém não fez um serviço direito. E tenta perceber o quanto que isso repete também na sua vida. Quanto que a reclamação ela tende a retornar enquanto a gente não limpa isso, enquanto a gente não trabalha e conscientiza isso. E por que ela existe? Por que a gente reclama de alguma coisa? E com o tempo você vai vendo as maiores reclamações que você tem. Se é o trânsito, é o que é esperar, o que foi. Se você tem dificuldade de esperar no trânsito, imagina com as outras situações. Como é você esperar uma fila do banco? Como é você esperar algo que está para chegar? Se não é o trânsito, é o barulho. Quais outros barulhos te incomodam? É o barulho do vizinho, outros tipos de barulho? Você começar a perceber o que tem nesse mundo externo que para a sua paz, que tira a sua paz, quer dizer, que movimenta em você algo que você não consegue trabalhar e você fica ali preso. Porque no fundo a reclamação é algo que está preso, está parado. É uma energia parada, se a gente for ver. Psicologicamente, analisando também, é algo que a gente ainda não soube lidar. É algo que a gente não entende. Por exemplo, é tão na mente a reclamação, ela é tão mental a reclamação, que ela é inconsciente. A gente não consegue perceber. A gente vai acostumando a ter o hábito de reclamar, e essas reclamações às vezes simbolizam tanta coisa que a gente não percebe, que a tendência é você reclamar por reclamar e você não perceber. Então esse vídeo que eu queria falar muito é tentar conscientizar as suas reclamações. Perceber, se auto-perceber, se você se considera um sujeito reclamão. Uma pessoa que realmente, nossa, reclama de tanta coisa, ou não, é só um fato ou outro. Você consegue perceber também nas pessoas quando elas estão reclamando, inclusive de outras pessoas ou de outros fatos, aquela pessoa que encontra com você e se queixa da vida o tempo todo, que acha o tempo todo coisas para negativar, para reclamar, para pôr defeito. O que simboliza nessa pessoa? Porque você vai começar a ver o reclamão com um olhar mais de talvez que precise talvez mais de uma necessidade psicológica, uma pessoa que está ali na sua fuga, nos seus medos e prefere reclamar ao invés de trabalhar aquela questão, porque isso também fala muito a reclamação, fala muito desse não olhar para dentro e olhar para fora. Então, normalmente aquela pessoa muito fofoqueira, é aquela pessoa que vê defeito em tudo, ou aquela pessoa muito frustrada que sempre está insatisfeita com alguma coisa. Essas pessoas tendem a reclamar mais, tendem a ser mais negativas sobre os fatos da vida. Você pode analisar mesmo uma pessoa que reclama do clima-tempo, por exemplo. Está chovendo, a pessoa, não, já está chovendo de novo, não é possível. Olha o quanto isso é mental. O tempo sempre vai mudar, ele sempre vai existir, ele sempre vai ser dinâmico. Vai chover uma hora, outra hora vai estar sol, outra hora vai estar nevando, dependendo do lugar que você mora, claro. Mas você parar para reclamar do tempo, olha o tanto que simboliza. Se você reclama do tempo, que é uma coisa infinitamente maior no sentido de dimensão, a chuva cai na cidade inteira, por exemplo, movimenta várias regiões. Você parar e reclamar daquilo simboliza o quanto você dá força para algo que tende a acontecer, algo que já está num campo de acontecer, ou é chover, ou é fazer sol. Então, cada vez que você reclama desse tempo, a tendência é você reclamar mais, porque
e sempre você vai reclamar. Então tente mudar pelo menos algo que você considera uma reclamação que pode realmente ser supérflua. Poderia ser o caso do tempo. Toda vez que chover, eu vou simplesmente, ok, tá chovendo. Uma coisa é você olhar o fato, eu falo muito sobre isso. Outra coisa é você olhar e reclamar do fato. Você querer expressar uma indignação, mas tá chovendo logo hoje que eu fiz minha festa. Ou então tá acontecendo, alagou a cidade logo. Então, como isso simboliza você nessas questões. Então, entender a reclamação é um autoconhecimento muito interessante, muito grande. Então, faça esse teste, faça essa possibilidade de conscientizar, ou anotando, ou pensando, ou refletindo, mas tenta conscientizar por que você reclama, quantas vezes você reclama e do que você reclama mais. Você vai conseguir fazer você vai ter um quadro maior, você vai fazer uma pincelada maior das suas questões pontualmente. Isso vai ser muito interessante. Eu espero que esse vídeo tenha trago aí despertar alguma maneira de você olhar essa questão das reclamações, que é um assunto que eu vou trazer mais aqui, e te agradeço muito.